Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos falar sobre os módulos 76 e 77, ok? Grupo 5, período composto por coordenação. Na aula anterior, nós estudamos as conjunções coordenativas, que podem ligar dois termos da mesma oração, ou duas orações entre si. As orações sintaticamente independentes, que são conectadas por conjunções coordenativas, elas são chamadas de orações coordenadas sindéticas. Quando essas orações elas estão justapostas, quer dizer, uma seguida da outra, sem que haja uma conjunção entre elas, um conector, elas são chamadas de assindéticas. Então, por exemplo, os dias passam, as pessoas envelhecem, certo? Assim, um período composto por coordenação ocorre quando um período é formado por duas ou mais orações, entenderam, pessoal? Podendo ser assindética ou sindética. Nós vamos ler agora um texto sobre investimento em educação, que é fundamental para o desenvolvimento de um país. E eu quero que vocês em casa grifem, por favor, as conjunções, tá? Presentes nela, que nós estudamos a aula passada, ok? Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos ler agora o texto da página 21, tá? Que fala que os países precisam aumentar os investimentos em educação, né? Segundo aí, de acordo com a Unesco. O mundo precisa aumentar o investimento em educação, segundo o relatório final de monitoramento das Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, das metas estabelecidas em 2000 no marco da ação de Dakar, Educação para Todos, cumprindo nossos compromissos coletivos. Esse documento ele foi assinado por 164 países de renda baixa e média baixa. De acordo com o relatório, eles precisarão gastar 5,4% do produto interno bruto para garantir o ensino de qualidade e as nações ricas precisarão aumentar o repasse aos países mais pobres em 22 bilhões de dólares por ano. O documento destaca que a educação não é prioridade em muitos orçamentos e mudou pouco desde 99. Em 2012, ela representou 13,7% dos gastos dos países, menos do que o recomendado pela Unesco, de 15 a 20% do orçamento. Os países eles acabam priorizando a educação primária, que equivale no Brasil do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, e negligenciando a educação infantil e a alfabetização de adultos, diz o texto. O relatório conclui também que o financiamento do ensino é importante para que se cumpra uma das premissas da agenda, que é a educação gratuita. O valor de 22 bilhões corresponde ao déficit anual na educação básica, que vai desde o ensino infantil até o ensino médio, e representa 4 vezes o que é repassado hoje em ajuda aos países de baixa renda e média baixa. Para a Unesco, o investimento mínimo ideal em educação seria de 4 a 6% do PIB do país ou 20% do orçamento. O Brasil ele cumpre esse investimento, chegando, segundo os últimos dados do INEP, ao investimento de 6,6% do PIB. Geralmente, globalmente, em 2012, de 142 países com dados disponíveis, 39 gastaram 6% ou mais do PIB em educação. O número aumentou em relação a 99, quando dos 116 países com dados disponíveis, 18 gastaram 6% ou mais. Mas o progresso dessas despesas públicas em educação excedeu o crescimento econômico, apesar das diferenças proporcionais, que vão desde menos de 7% do orçamento em Antigua e Barbados, até mais de 20% em Belize e na Venezuela. De acordo com a coordenadora de educação da Unesco no Brasil, a Rebeca Otero, o Brasil tem dado destaque à educação, mas apesar de cumprir o recomendado pela entidade, ainda deve aumentar o investimento. O ideal para o país, segundo ela, é que se cumpra pelo menos 10% do PIB, previsto no Plano Nacional de Educação, o PNE, que deverá ser executado nos próximos 10 anos. Então, como vocês podem observar, tem várias conjunções no texto, nós vamos falar delas agora, ok? Olha lá, pessoal, nós observamos nesse texto, então, que as orações coordenadas sindéticas aditivas são as mais utilizadas, vocês perceberam? E, nem, mas também é a que mais aparece. Um exemplo delas está nesse trecho, o documento destaca que a educação não é prioridade em muitos orçamentos e mudou pouco desde 99. A oração o documento destaca que a educação não é prioridade em muitos orçamentos é uma coordenada assindética, enquanto que e mudou pouco desde 99 é uma oração coordenada sindética aditiva. Vamos observar nessa tabelinha aí
Como que ficou a classificação das orações coordenadas sindéticas? Olha só, ela vai ser coordenada sindética aditiva, esse exemplo retirado desse texto, tá? Vamos lá. Os estudantes fizeram a prova e voltaram para casa. E é aditiva, soma. A primeira oração, a que antecede a conjunção, ela é chamada de assindética. Observe no segundo exemplo. Mesma coisa na adversativa. O governo diz que a educação é prioridade, vírgula, mas investe pouco nela. No lugar desse mas, eu poderia colocar um porém, um contudo, um entretanto, que a ideia seria a mesma, certo? Olha o terceiro exemplo, coordenada sindética alternativa. Então, a primeira oração é assindética e a segunda vai ser alternativa, com a conjunção, né, com a presença da conjunção ou. Poderia ser ou, ora, quer. Não precisa aparecer as duas para ser considerada alternativa, tá, gente? Uma só de alternativa já dá essa ideia. Porque às vezes, como a ideia é de alternativa, a pessoa acha que tem que ter as duas, não precisa, tá? Olha o quarto exemplo, coordenada sindética conclusiva. A conclusiva ela vai transmitir uma ideia de conclusão, como o próprio nome diz. Então, o projeto de pesquisa foi aprovado. Primeira oração, coordenada assindética. Na segunda, eu tenho a presença da conjunção. Olha lá, portanto, eles poderão começar o experimento. Então, esse portanto é a conjunção conclusiva, que vai conferir o valor à oração de conclusão, tá? Na quinta classificação, coordenada sindética explicativa, continua a mesma estrutura. Então, primeiro eu tenho a assindética e na segunda oração, né, após a vírgula aí, eu tenho a presença da conjunção pois, que é uma explicativa. Poderia ser um porquê também. Falando na questão do porquê, olha só esse exemplo. Deixe-me sozinha, pois preciso pensar no assunto, ou porque preciso pensar no assunto. A ideia de explicação. Quando eu faço uso desse porquê, do porquê explicativo, esse porquê ele é junto sem acento. Nós sabemos que nós temos 4 usos dos porquês. Vamos analisá-lo? Olha lá, dentre as conjunções coordenadas sindéticas explicativas, nós temos o porquê. E é muito comum, como eu falei, ocorrer alguma confusão na grafia do uso dessas conjunções, né? Esse porquê junto sem acento, ele é uma conjunção que vai indicar causa ou explicação. Quando o porquê ele é junto com acento e ele é acompanhado, ele é substantivado por um artigo, tá? Quando ele está acompanhado de um artigo, um pronome ou um numeral. Então, por exemplo, o porquê dele não ter ido à festa, né? Quer dizer, o motivo dele não ter ido à festa ou não ter ido à aula. Então, antes desse porquê, tem que ter o artigo o, tá? Para ele ter esse valor de substantivo. Ele é acentuado e ele é junto. O porquê separado geralmente é usado em caráter de interrogação, tá? Para perguntas no início das orações. E o porquê separado com acento, ele é usado no final da frase, seguido por sinal de pontuação. Não necessariamente um ponto de interrogação. E ele significa por que razão ou por qual motivo. Por exemplo, ele não veio, por quê? Né? Então, esse porquê é separado e com acento, certo? Pessoal, então é isso, tá? Procurem fazer os exercícios do período composto por coordenação, dos módulos, né? Desses módulos que foram explicados hoje para vocês, 76 e 77. Façam os exercícios propostos como tarefinha e vamos aguardar até a próxima aula, ok? Fiquem com Deus e até mais.